Flamengo fica no empate com o Cruzeiro num jogo pra lá de ridículo. Falaremos sobre o jogo de ontem, aqui, hoje, com você. Flamengo e Cruzeiro tem público histórico no novo Maracanã. Carrascal é diferente. Felipe Luiz elenca motivos que o encantam e elege o principal deles. Palavras do Felipe Luiz, vamos ver também. Samuel Lino caiu de rendimento? Felipe Luiz não foge dessa pergunta, mas faz um pedido à torcida do Flamengo, que na verdade até critica a torcida. Vamos ver hoje ainda Léo Ortiz desabafando sobre a arbitragem de Flamengo e Cruzeiro e fez um certo apelo aí. Meu irmão, a gente vai ver isso hoje. Felipe Tereza é contratado por Clube Paulista após deixar o Flamengo. Quem será que contratou Felipe Tereza? Flamengo tem desfalques confirmados na defesa para enfrentar o Bahia. E ainda, Felipe Luiz projeta a partida com adaptações e preparo pro gramado ruim. Meu Deus, vai dar polêmica, hein? Rogério Ceni vai brigar com o Filipinho. Próximos jogos do Flamengo e do Cruzeiro. Vamos ver aí os clássicos e confrontos contra nordestinos. Meus amigos, mas antes de seguir com tantas informações sobre o malvadão, sobre o mais querido, sobre o Mengão, eu gostaria de te pedir o seguinte: já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão, Lembrando que quando você faz essas três, a tríplice coroa, que é curtir, se inscrever no canal, compartilhar e ainda vou elencar aqui, comentar, acabou, meu irmão. Você fortalece demais o nosso canal e ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Se você está vendo esse vídeo, né, no formato do Instagram, não custa nada, irmão. Lá no Reels, né? Não custa nada, vai lá no YouTube. Se você digitar aí no Google aí, DNA Rubro Negro, vai aparecer essa caroça aqui e com certeza você vai poder fazer parte dessa família, beleza? Sem mais delongas, vamos então começar o nosso vídeo de hoje. Vamos começar falando então sobre o jogo Flamengo e Cruzeiro. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Felipe Luiz? Eu gostaria de perguntar para você, torcedor, porque, cara, com certeza, se você assistiu o jogo, você ficou indignado, meu irmão, de início, tá? Com a escalação. Como que pode o Felipe Luiz ter um centroavante, irmão, matador, artilheiro? O Pedro, em 17 jogos, tem 15 gols, cara. Eu vou falar de novo. O Pedro, em 17 jogos, tem 15 gols. Bruno Henrique tem 2 gols, cara. 2 gols. E aí eu te faço uma pergunta para você, torcedor. Como pode o Pedro ser a última opção? O cara entrou faltando 10 minutos para acabar o segundo tempo. O Felipe Luiz, na entrevista, na coletiva, chegou a comentar que cogitou colocar o Wallace. Então o Pedro, ele é a última opção. Cara, isso é birra, isso é palhaçada do Felipe Luiz. Eu fui muito criticado recentemente, um monte de gente deixou de me seguir lá no Instagram, porque, tu tá criticando o Felipe Luiz. Tem uma galera que endeusa, fica endeusando, né? Técnico endeusando o jogador. Irmão, eu penso no seguinte: se o jogador não tá rendendo nada, como o Gabigol passou uma fase muito ruim no Flamengo, se o Pedro ficar entrando em jogos e não fizer gol, cara, não dá pra defender um cara como esse. Mas o Pedro, irmão, atrás do Arrascaeta, é o artilheiro, cara. Porra, Plata, o Felipe Luiz morre, meu irmão, de mão dadas com o Plata. Não tô falando que o Plata é ruim não, ele é corredor, mas não tem como o Plata ser um centroavante, um falso 9, não existe essa possibilidade. E o Felipe Luiz fica na insistência por Plata. Samuel Lino, pela esquerda, cara, o tempo todo quer driblar. Já teve um lance meio que polêmico entre ele e Danilo chamou a atenção porque o camarada não para de querer driblar. Carrascal entrou jogando carrinho, daqui a pouco amarelo, né? Amarelou. Daqui a pouco ele fez um outro carrinho, quase toma um vermelho logo no início do jogo. O Jorginho deu uma chamada no cara.
E aí eu te faço uma pergunta, qual o problema, para você torcedor, me responda, qual o problema do Felipe Luiz com o Pedro? Eu não sei, meu irmão. Todo técnico, todo time de futebol gostaria de ter um centroavante como o Pedro, irmão. Ah, ele não fez gol, tem 2 jogos que não faz gol. Meu irmão, não interessa, mas o cara tem 15 gols em 17 jogos. Não tem como um cara desse ser reserva nesse time. Agora fica aí, eu gostaria que você comentasse. O que você acha sobre o Felipe Luiz não colocar o Pedro para jogar? Falando agora sobre um outro tópico da coletiva que eu não entendi nada da fala do Felipe Luiz, foi quando ele foi questionado sobre os chutes ao gol. Que o Flamengo não chuta no gol, irmão. O Flamengo não chuta no gol adversário, diferentemente de vários outros times, cara. Aí o Felipe Luiz falou que não é o perfil dos jogadores que ele tem chutar pro gol. E aí ainda disse o seguinte, que os jogadores fazem o que eles querem dentro de campo. A decisão é deles. Eles buscam fazer a melhor coisa. E aí, cara, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi até vários outros torcedores tecendo comentário lá, assim, em alguns posts, né, de outros youtubers, né, o pessoal do Instagram, influencer, sei lá o nome que se dá pra isso, mas o pessoal falando, pô, então o Felipe Luiz não tem comando nesse time. Ele falou que o time faz dentro de campo, eles tomam as decisões e ele não pode modificar isso, ele não consegue, ele não tem gerência sobre isso. Ah, tá de sacanagem, né, irmão? Você é treinador do Flamengo, irmão, do maior time do Brasil, da Sul-América, até falei errado, caraca, irmão, dos países sul-americanos, da América do Sul. Pô, como que você, irmão, não consegue dominar esse time? Pô, tá de brincadeira, tá na hora então de botar no banco, pô. Tá na hora de... Pô, porque o que você queria, por exemplo, do Pedro, eu vou voltar a falar disso, era correria, que o camarada ficasse correndo atrás de bola. E aí o cara começa a fazer isso porque você determinou, pô. A gente vê os jogos que o Pedro tem participado, meu irmão, como titular, o cara tá o tempo todo correndo, tentando pegar a bola, mano. Que eu acho que não é característica dele. Ele é um centroavante nato, pô. Aquele gol que o Arrascaeta perdeu, debaixo ali da trave, o Pedro não perderia, pô. Muito difícil acontecer. Várias bolas passando ali, o Plata, pô, perdendo gol. Carrascal. Pô, meu amigo, eu queria entender qual é a lógica do Felipe Luiz de querer botar o Pedro faltando 10 minutos para acabar o segundo tempo. É para queimar o cara? E aí a gente volta a falar. Felipe, é banco, pô. É banco pro jogador que não faz o que você determina. Você falou que a Arrascaeta não tem esse perfil de chutar de fora. O único que tem é o Luiz Araújo. Aí tu quer botar o Luiz Araújo no final também? Tá de brincadeira, irmão. O Flamengo, nos últimos 3 jogos no Maracanã, fez 3 pontos, irmão. 3 empates. Quer ser campeão desse jeito? Não vai ser. Se não jogar bola, não vai ser. Tem culpa os jogadores? Tem, mas o técnico tem a parcela maior de culpa. Porque não tá fazendo o time jogar, um time milionário. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre uma coisa boa, pelo menos nesse momento, né? Porque o empate não foi bom pro Flamengo. Falando aqui sobre público histórico nesse novo Maracanã. Vamos ver aqui a reportagem, vamos lá. A torcida do Flamengo deu mais uma demonstração de força e estabeleceu um novo marco na história do novo Maracanã. Na noite desta quinta-feira, ontem, dia 2, o empate em 0-0, né, no empate em 0-0 com o Cruzeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o estádio recebeu seu maior público em jogos de clubes desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014, tá? Vamos lá. Ao todo, 72.565 torcedores estiveram presentes no Maracanã. Deste número, 67.873 foram pagantes, gerando uma renda bruta de 5.835.870 reais. Coisa linda, né, irmão? E aí o time joga daquele jeito e o time não valoriza essa força da torcida? Tá de brincadeira, irmão. Corra demais, o time tem que correr demais. Cadê? Tem que fazer gol, tem que ter cara para fazer gol. E o Felipe Luiz precisa administrar melhor esse time, meu irmão. Não quero cabeça de Felipe Luiz, eu sempre falo isso nos meus vídeos, irmão. Sempre falei. Mas não dá para ele ficar com esse rei na barriga, com essa soberba, com essa birra, meu irmão. Contra Pedro, contra outros jogadores. Quando ele implica, o Vinha, por exemplo, o Vinha,
parado, irmão. O Vinha nunca pode ser reserva pro Ayrton Lucas, cara. Mas o cara insiste em errar. Ele gosta de errar, mano. Só pra dizer o seguinte, quem manda no time sou eu. Felipe Luiz, você tem um comando do time. Mas quem manda no Flamengo é a sua torcida, cara. Em que sentido? Não de ser técnico, mas de exigir que o time jogue bola e que você, irmão, seja o melhor técnico para o Flamengo. Voltando aqui a falar do... Porra, tô revoltado com esse empate. Ó, o mar de gente empurrou a equipe em busca da vitória, que acabou não vindo, mas consolidou um novo recorde para as arquibancadas do Maracanã. Lembrando que a marca anterior pertencia ao próprio Flamengo, registrada neste mesmo ano de 2025, tá? Lá no confronto contra o Estudiantes pela Libertadores. Tivemos lá 71.977 torcedores que compareceram ao estádio, mas esse número foi agora superado contra o Cruzeiro, né? Irmão. O feito desta quinta-feira reforça a impressionante média de público do Flamengo, que consistentemente lidera o ranking de torcedores do futebol brasileiro. Felipe Luiz também falou sobre Carrascal na sua coletiva. E aí, meu irmão, elogiou o cara, falou um monte de coisa. Não sei se você, torcedor do Flamengo, tá vendo esse Carrascal que o Felipe Luiz vê, né? Eu acho que de vez em quando ele, como fez com o Iago Plata, fez com o Michael, falava que o Michael dava vida pelo Flamengo, que era um jogador que fazia tudo que ele pedia, e aí a gente via, pô, a torcida revoltada com o Michael porque não fazia gol, não fazia boas jogadas, só correr dentro de campo, que não é uma barata tonta, mas pro Felipe Luiz, isso era o que ele pedia, né? Então, vamos ver o que ele falou sobre o Carrascal. Na minha concepção, é um excelente jogador, né? Mas ainda precisa mostrar que vale tudo que o Flamengo pagou por ele. Vamos ver aqui o que o Felipe Luiz falou sobre Carrascal. Ó, Carrascal foi alvo de muitos elogios do Mister após o empate entre Flamengo e Cruzeiro. Titular pela segunda vez, né? E consecutiva, após a boa atuação contra o Corinthians, o colombiano, mais uma vez, foi um dos destaques rubro-negros e segue ganhando moral com o treinador. Isso está dizendo a reportagem, hein? Não é a minha visão. Na coletiva, o Meia foi exaltado pelo comandante rubro-negro. Palavras do Felipe Luiz. Ele gera vantagem de qualidade que tem, simplesmente porque quando pressionado tem um domínio orientado esplêndido. Consegue tirar os marcadores da frente. É um jogador habilidoso. Vê o jogo de uma forma diferente. Vê os passes, vê uma jogada na frente. Mas os elogios, ó, não pararam por aí, hein? Felipe Luiz falou sobre a capacidade de Carrascal atacar a grande área para finalizar as jogadas. No fim, ainda elogiou a entrega do colombiano em campo. Palavras de Felipe. Além de tudo, ele chega na área e finaliza bem. Consegue dar assistência e o principal para mim, que é o sacrifício pela equipe. Se sacrifica o tempo todo pela equipe, então isso aí faz ele se credenciar para estar sempre nos 11, nos titulares. Pô, na moral, mano, tá de sacanagem. Aí tu bota um Carrascal para jogar lá na frente e tu não tem um Pedro, mano. Mano, esse vídeo vai ser um vídeo onde a gente escuta o Felipe Luiz falar, por exemplo, o que ele falou na coletiva, e isso dá pra rebater o tempo todo, pô. Porque onde já se viu o Carrascal, parceiro, tá na frente de um Pedro em relação a saber finalizar. O problema é que o Felipe Luiz, cara, ele quer que o time fique correndo o tempo todo, mano. Ele acha que todo mundo é lateral, mano, esquerdo, para que ataque em profundidade. É ponta direita, ponta esquerda. Pô, não dá, mano. Dê sua opinião. Você acha mesmo que Carrascal tá em outro nível, acima do Pedro? E sobre o Samuelino, vamos ver o que o nosso Mister falou aí sobre o Samuelino. Ele ficou na bronca, parece, com a torcida do Flamengo por causa das vaias. É isso mesmo, ó. Após o empate em 0-0, o técnico Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva e um dos temas foi a recente queda de desempenho do atacante Samuelino. Questionado sobre a visível ansiedade do jogador, que foi vaiado por parte da torcida ao ser substituído, o comandante rubro-negro fez uma longa e detalhada defesa do seu atleta. Felipe Luiz iniciou reconhecendo a oscilação de Lino, tá? Que teve um início fulminante com a camisa do Flamengo. Vamos ler aqui, ó, as palavras do Felipe Luiz.
O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil, ele sempre tentando justificar as coisas, né? O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois de 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. Fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians, isso faz o rendimento cair um pouco, explicou o técnico. Irmão, se o cara não tá com rendimento bom, tu tem que tirar, mano. O problema é que você escolhe, você tem os seus jogadores preferidos e aí a partir disso você cancela os outros, irmão. Eu vou falar mais uma vez, eu não vou mais falar sobre o Pedro não. O Pedro é o maior centroavante e melhor do Brasil, cara. E eu tô falando de centroavante, deixa eu melhorar, brasileiro. Na atualidade, centroavante brasileiro. A gente não tem um centroavante com as características do Pedro, cara. E aí você... são posições totalmente diferentes, né? Samuel Lino é ponta esquerda. Plata, pra mim, é ponta direita. Luiz Araújo é ponta direita. Bruno Henrique é ponta esquerda. A gente não tem um centroavante no Flamengo para disputar com o Pedro. Seria, sei lá, o Juninho, né? O Juninho Xexê. Mas assim, você falar, meu irmão, pô... Vou botar o Bruno Henrique, vou botar o Plata, vou botar qualquer outro jogador pra jogar ali com um falso 9, tendo o Pedro no banco, isso chega a ser, irmão, algo maluco, de um lunático, de alguém que não consegue raciocinar. É isso que tu tá passando pra torcida, que você é um cara que não gerencia bem as peças que você tem no tabuleiro, irmão. Isso aqui, cara, é um jogo, cara. É um jogo de xadrez que você precisa organizar ali, se defender, atacar, e você não consegue fazer isso com o time que tem na mão, cara. Eu acho que você precisa escutar mais. Não só a torcida pô, é feita de pessoas que às vezes nem tem tanto conhecimento, mas ouvir outras pessoas falando, cara, sobre futebol. Porque a tua visão está errada e está acabando com o Flamengo. O Flamengo vai terminar deixando de ser campeão do Brasileiro. Léo Ortiz desabafa sobre a arbitragem do jogo aí Flamengo e Cruzeiro e fez um apelo. Vamos ver aqui a reportagem, tá? Léo Ortiz desabafou na zona mista sobre a arbitragem de Flamengo e Cruzeiro nesta quinta-feira, dia 2, ontem. Duelo direto pelo título brasileiro, infelizmente, teve como um dos protagonistas Ramon Abate Abel. Isso já é comum, né? Esse árbitro é brincadeira, irmão. Árbitro FIFA fazendo só merda, só merda. O zagueiro comentou sobre a atuação do juiz e o impacto no jogo. Segundo Léo Ortiz, é chato estar sempre falando da arbitragem, mas... meu Deus do céu, ó. Mas garante que é algo que incomoda. Para ele, o principal ponto de crítica está na mudança de critério. O zagueiro afirma que prejudica muito para a partida que cada árbitro tenha suas próprias convicções e critérios, não seguindo uma cartilha. Palavras do Léo Ortiz aqui, ó. Cara, é muito chato falar da arbitragem. Na verdade, até peço desculpas, mas incomoda muito a mudança de critério, que é muito diferente de um árbitro para o outro. Acho que isso é mais prejudicial. Incomoda muito. A gente sai muito chateado com isso. Lembrando que, ó, o ponto que mais chamou a atenção e claramente incomodava os jogadores em campo era o tempo de bola rolando. O Abate Abel aí passou o jogo inteiro picotando o jogo do Flamengo Cruzeiro, tá? Apitando pequenas faltas impedindo que a partida seguisse. Lembra muito o Daronco, né? Tá de brincadeira. Isso pilhava cada vez mais os atletas que entraram na onda do juiz, principalmente por parte do Cruzeiro, já que o empate no Maracanã era com certeza um bom negócio pro Clube Mineiro, tá? É complicado, é difícil. E as últimas palavras do Léo Ortiz foram as seguintes, ó. Mas acho que dentro do jogo a gente via a equipe do Cruzeiro também muito incomodada. Então, quando você incomoda as duas equipes, pela maneira com que você apita o jogo, é sempre muito complicado. E aí, o que você achou? Achou que o árbitro foi fundamental para a derrota, para o empate do Flamengo? Ou o Flamengo precisava ter jogado mais bola? Deixe sua opinião aí nos comentários. Agora, mudando bastante de assunto, graças a Deus, vamos falar sobre Felipe Tereza. É isso mesmo. Felipe Tereza foi contratado por um clube paulista após deixar o Flamengo e de forma bem misteriosa, né? O Flamengo dispensou o jogador aí. Um jogador que vinha jogando muito no Sub-20, ajudou o Flamengo a ser campeão mundial, né? Não dá para entender. Convocado pela seleção brasileira Sub-20. E aí o Palmeiras só se reforça, né? Tem o Endrick, vai lá e vende por milhões. Tem o
o Estevão vai lá e vende por milhões, sempre utilizando as peças da casa. O Flamengo tem esse garoto, Felipe Tereza, o Alacian, tem o Joshua, que você vê sempre sumindo, os caras somem do Flamengo. E aí vão aparecer em outros times, né? É sempre assim. Vamos lá, Felipe Tereza, atacante de 19 anos e autor do gol do título mundial sub-20 do Flamengo em 2024, foi anunciado como novo reforço de quem? Do Palmeiras, olha aí. O jogador que deixou o ninho do Urubu em setembro, após uma rescisão contratual, assinou um vínculo de 2 temporadas com um rival paulista. Cara, é brincadeira. Como eu falei, os caras revelam vários jogadores bons e ainda conseguem trazer outros, como Vitor Roque, que tá jogando bola pra caramba. O Abel Ferreira, irmão, foi botando o Vitor Roque sem fazer gol. O cara tá jogando bola, mano. Porque ele sabe do potencial de jogador que tem. Felipe Luiz tem um Pedro, não bota o cara pra jogar. Vai se ferrar, meu irmão. Se o Flamengo perder esse título, porque tem muito torcedor que vai falando assim, pô, mas o cara tem uma campanha maravilhosa, irmão. Quero ver se o... Rapaz, eu não quero nem ver, não quero ver. Mas se o Felipe Luiz perde esse título brasileiro e não vence a Libertadores, meu irmão, aí vai estar todo mundo assim pedindo a cabeça do cara. Tenho certeza disso. Então é melhor você criticar agora para que ele mude agora. E tome decisões mais corretas para o time do Flamengo. Voltando aqui, falando sobre a saída, né? A saída de Tereza do Flamengo, né? Do Felipe Tereza, não foi uma decisão de mercado, mas sim institucional. A diretoria do Mengão optou por encerrar o contrato do atleta devido a uma crescente insatisfação com sua postura e comportamento fora de campo. Que isso? Será? A medida faz parte de um processo de reformulação mais amplo nas categorias de base do clube, que ganhou força com a chegada de Alfredo Almeida ao cargo de gerente. É um outro português aí que o Boto trouxe, né? Complicado, hein? Mas aí não fala nada. A gente não sabe, por exemplo, qual foi a ação negativa do garoto. E aí, será realmente que o cara não estava agindo corretamente fora de campo? E aí agora vende. Aí no Palmeiras o cara vira um santo e passa a jogar bola? Deixe sua opinião nos comentários sobre isso. Flamengo tem desfalques confirmados na defesa para enfrentar o Bahia. Ontem eu dei informação sobre os desfalques que o Bahia teria, né, contra o Flamengo, por causa de terceiro cartão amarelo. Vamos ver aqui agora o que aconteceu com o Mengão por causa do jogo aí contra o Cruzeiro. Vamos lá. O confronto no próximo domingo, dia 5, anota na tua agenda, às 6h30, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, promete ser um verdadeiro teste para a profundidade dos elencos de Bahia e Flamengo, tá? Ambas as equipes entrarão em campo com desfalques significativos. Pelo lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz já sabe que não poderá contar com 2 de seus principais defensores. O lateral esquerdo Alexandro, né, e o zagueiro Léo Pereira receberam o terceiro cartão amarelo durante a partida contra o Cruzeiro e vão cumprir a suspensão automática, não tem jeito. A ausência da dupla, né, força o comando do Mengão a redesenhar o setor defensivo para um dos jogos considerados, né, chave nesta fase do campeonato. O Flamengo não pode perder contra o Bahia, não pode empatar, tem que ganhar, meu irmão. A diferença hoje entre Palmeiras e Flamengo está de 3 pontos, só que o Palmeiras tem um jogo a menos. E se o Palmeiras ganhar, fazendo esses 3 pontos, passa o Flamengo pelo número de vitórias, irmão. Então, o Flamengo não pode dar mole, Tem que jogar bola contra o Palmeiras. E eu acredito o seguinte, irmão, na falta de Léo Pereira não tem jeito. Só temos o Danilo, né? E agora falando sobre Alexandro, ele vai poder utilizar Ayrton Lucas ou o Matias Vinha, mas eu prefiro o Matias Vinha do que Ayrton Lucas. Toma muita bola nas costas e sempre prejudica o Flamengo. Ayrton Lucas, para mim, é reserva, é a terceira opção. Primeira, Alexandre, titular absoluto, Vinha, depois Ayrton Lucas. É isso aí. Felipe Luiz projeta a partida com adaptações de preparo para o gramado ruim. Que isso, Felipe? Olha que o Rogério Ceni vai atacar você, meu irmão. Porque, pô, tu tá falando aí do gramado, hein? Cuidado. Flamengo e Bahia se enfrentam na próxima rodada do Brasileirão, né? Uma das grandes pautas e preocupações em cima do duelo é o gramado da Arena Fonte Nova. Em mau estado, Felipe Luiz comentou sobre o campo de jogo e o que prepara para a partida diante disso. Vamos ver aqui palavras do Felipe Luiz. Estamos acostumados a jogar em vários tipos de gramas diferentes.
Já jogamos em vários tipos de campo, em jogos também diferentes, com bolas diferentes. Então os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia mesmo com um gramado ruim e tentar vencer. Lembrando que a última partida, né, galera, lá na Arena Fonte Nova, foi entre Palmeiras e Bahia. Na ocasião, o técnico palmeirense Abel Ferreira reclamou pra caramba do estado do gramado. Já o Rogério Ceni, comandante dos baianos, rebateu o português e disse que atrapalha ambos os times que jogam no local, em especial aqueles que priorizam a troca de passes, falando do Bahia, e disse que, por exemplo, o Palmeiras é um time que joga na transição, né? Que não gosta de jogar tocando bola, que prejudicaria muito mais o Bahia do que o próprio Palmeiras. Deu até uma polêmica aí interessante. E aí, ó, falando aqui sobre Filipe Luís e Saul, né? O Saul e Filipe Luís seguem na mesma linha sobre adaptação para esse jogo aí. Vamos ver aqui, ó. O técnico ainda segue dizendo, obviamente, que se está realmente péssimo, falando lá sobre o estádio, né, sobre o gramado. Se está realmente péssimo, gerará adaptações dentro do que é o jogo. Mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rápido, né? Aqui tem um errinho aqui de português na informação. E enquanto isso, Saul também deixou sua opinião sobre esse próximo jogo. Ó. Temos que nos adaptar ao campo, nos adaptar ao clima, nos adaptar ao que venha para jogar da melhor maneira. E se não der para jogar no nosso estilo, jogaremos em outro estilo para ganhar, disparou o Saul. Irmão. Então, você se prepare aí, torcedor. Coração, a mente. Flamengo e Bahia neste domingo, dia 5, às 18h30, né? Horário aí, 6h30 da noite. Você não pode deixar de acompanhar esse jogão. Chegamos agora na última notícia desse dia maravilhoso, hoje dia 3 de outubro. Espero que esse teu dia esteja sendo maravilhoso, né? Que Deus abençoe você, sua família, irmão, que nada de mal aconteça com você. Vamos lá então falar agora sobre os próximos jogos do Flamengo. Vamos lá. Ó, Flamengo e Cruzeiro empataram, todo mundo já sabe disso. E agora o Flamengo encara quem? Próximo jogo é o Bahia. Então vamos lá. Ó, o Flamengo vai viajar para Salvador, onde vai enfrentar o time baiano novamente pelo Brasileirão. Em seguida, pausa para a data FIFA e só retorna 10 dias depois com um clássico contra o time do bairro, né? Time de bairro no Rio de Janeiro. Qual é? É o Botafogo, né? Fechando a sequência com mais uma final no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Então o Flamengo vai encarar Bahia, domingo. Depois de 10 dias, encontra lá pro dia 15, então, né? Vai encarar o Botafogo. E depois, Flamengo e Palmeiras. Jogo de 6 pontos, irmão. Flamengo precisa ganhar o Bahia, ganhar o Botafogo e também vencer o Palmeiras. Esse, então, é um jogo principal do Flamengo. Lembrando que Flamengo-Bahia, né, pelo segundo jogo seguido, contra um adversário no topo da tabela, o Flamengo vai ter o Bahia pela frente, fora de casa. O Mengão tenta ampliar a invencibilidade contra Rogério Ceni, técnico que jamais venceu o Flamengo. O duelo será no dia 5 de outubro, onde você pode ver só na Premiere, tá? Isso aqui não é comercial, mas é lá que você vai poder assistir esse jogo. Falando já de Flamengo e Botafogo, né, será o quarto encontro, né, entre Flamengo e Botafogo na temporada, agora válido pelo segundo turno do Brasileirão. A partida será disputada no dia 15, como havia afirmado, após a data FIFA, às 19h30 da noite, lá no Engenhão. Transmissão ficará a cargo da Record, YouTube e Premiere. E o último jogo, que é o jogo Palmeiras e Flamengo, né? Desses três que eu estou listando, o campeonato não vai ter acabado ainda, cuidado. Ele vai acontecer no Maracanã, tá? Favoritos ao título, as equipes fazem uma verdadeira final no meio dos pontos corridos. Vivos também na Libertadores, os dois são os principais times do futebol brasileiro. Não tem jeito. Lembrando que no primeiro turno, o Flamengo venceu o Palmeiras numa atuação de gala no Allianz Parque. Os comandados do Mister bateram o time de Abel Ferreira por 2-0. Gols marcados por Arrascaeta e Ayrton Lucas. Vão se enfrentar então no dia 19, às 19h30. Meus amigos,
Tô fechando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva no canal Daniel Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão.